para a lei. Entramos em 7, 1 a 3. Vamos ler. Romanos 7, 1 a 3 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? A lei ainda tem domínio sobre mim toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada para a lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. É como se os romanos perguntassem assim, os romanos crentes: Paulo, e agora, rapaz? Como é que eu me livro da lei? Aí eu explico assim: você casou com a lei da Silva. Não tem ninguém aqui que é Silva, não, né? Tem quem? A irmã que é Silva. Mas Silva é bom, que quer dizer prata, né? Aí você casou com a lei, a mulher se chama Lei Silva. Se chama Lei Silva a mulher. Já que estou falando de forma genérica, então o homem chama Lei Silva. Aí essa mulher só te acusa o tempo todo. Você cometeu isso, você cometeu aquilo, você cometeu aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E você está perturbado, não quer saber mais dela. Eu quero me livrar dessa lei, né? Ela me acusa o tempo todo. Eu chego em casa, ela me acusa, vou dormir, ela me acusa, eu vou trabalhar, ela me acusa. Eu não quero mais isso, rapaz. Eu quero me livrar dela. Mas não pode, porque só se ela morrer. Então eu vou matar ela. Um exemplo: você não pode matar. Você matar, você vai ser condenado. Por quê? Porque apareceu na redondeza a graça. Se mudou para Maranguape, para Guabiru. A graça. Aí a graça formosa, bela. Rapaz, não quer mais a lei, não. Não, quer a graça. Olha aí, rapaz. E a graça fala manso. A graça sempre quando fala que resolveu o problema, te dá uma solução. Rapaz, eu não quero mais saber da lei, mas agora não dá. A lei tem que morrer. É o que Paulo está explicando aqui, irmão, dessa forma. Paulo está explicando dessa forma. Aí o que é que você vai ver? Já que a lei não pode morrer, nem eu posso matá-la, eu vou morrer. Porque se eu morrer, eu me livro da lei e me caso com a graça. Foi isso que Paulo estava explicando aqui espiritualmente. Aí, vamos ler de novo. Porventura, ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então ele tem que morrer. Se de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Entenderam, irmão? Então Paulo trouxe aqui a figura do casamento para explicar a lei e a graça. Trouxe a figura do casamento, que enquanto o homem casou, está ligado. E se eu me divorciar, está ligado ainda. E se eu me casar de novo, está ligado ainda. Hein, Gregório? Está russo, né? E agora o que eu faço? Eu meto bala na lei. Eu nem sabia. O que eu vou fazer para me libertar disso aí? Tem uma forma, né? Como tem uma forma física, humanamente também. Mas o interessante, irmão, é que às vezes essas pessoas pegam textos como esse, de Romanos 7,
e faz a sua doutrinazinha. E não sabe explicar a realidade absoluta espiritualmente. E destrói as vidas, por não saber explicar. Por não entender a revelação de Deus, traz problema. Então nós temos que entender bem como é que eu vou fazer agora para mandar a lei para escanteio e me casar com a graça, porque a graça resolve os meus problemas. Eu pego e a graça me perdoa, né? Eu faço uma coisa errada e a graça me perdoa. Eu quero a graça, a lei não me perdoa. Só olha para mim de cara feia, né? Eu quero viver em paz. Temos que quero viver em paz. Eu só vivo em paz com a graça. Nós também vivemos em paz, mas a lei, irmão, ela vai continuar, porque foi você que morreu. Você morreu, desligou-se dela. Ela não tem mais domínio sobre você. Você morreu. É por isso que Paulo diz: temos que morrer. Quando você morre, aí a lei não tem mais domínio sobre você. Você está livre dela, né? Amém, aleluia. Aí você se casa com a graça, contrai núpcia com a graça. Aí a graça é boazinha. Agora você tem que obedecer, porque se você não obedecer, a graça te manda para os quintos infernos. Entendeu? Tem que obedecer. A graça é boazinha, mas a graça não tem lero-lero não. Se você não andar nos caminhos da graça, você vai ser condenado, entendeu? Aí não tem jeito, você vai já não quis a graça, e a graça não resolve nossos dilemas, resolve, é a graça. Jesus trouxe a graça, e é Ele que resolve os nossos problemas, qualquer problema. Sigamos. B, eu já disse B, número 1, né? Falamos da verdadeira liberdade, dirigimos-nos ao nosso Senhor. Provado pelo fato, já falamos que não. B2. Nosso velho homem está morto para a lei. O laço matrimonial é uma obrigação assumida para toda a vida. Diante de Deus, a gente sabe que o laço matrimonial, e para resolver um problema do ser humano, quando alguém destruísse essa aliança, foi por causa da dureza do coração. Moisés deu carta de divórcio, né? Não que era o desejo de Deus. Então Moisés deu carta de divórcio da pessoa. Se é infidelidade conjugal, é a única maneira que ele pode casar de novo. Mas tem que desfazer a primeira aliança. Porque a Bíblia diz, né? Está ligada sempre, até que morra. Então tem que desfazer a aliança, já que Deus nos deu um direito legal. Sigamos aqui. Eu vou repetir. O laço matrimonial é uma obrigação. Embaixo de B, parte 2. O laço matrimonial é uma obrigação assumida para toda a vida. Só a morte o anula. O ponto frisado por Paulo é justamente este: a morte dissolve a obrigação legal. Mas a aplicação ao nosso caso é mais complexa. Quem morre? É a lei que morre? É Cristo? Ou somos nós? Certamente Jesus morreu, mas a morte dele não é o ponto frisado, porque através da morte ele trouxe a graça. A morte de Jesus acarretou a nossa morte. O ponto é que morremos e estamos mortos com ele. Paulo diz: vós também estáis mortos para a lei, pelo pecado, pelo corpo de Cristo. Romanos 7, 4a diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Parte A. B, parte 3. Nosso novo homem está casado com Cristo. Lê todo o quadro. E esta união produz fruto para Deus. Diz assim: por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei
estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, o que foi que aconteceu? Resolvemos o nosso problema quando? Quando morremos. Entendeu? Por isso que eu digo, o pecado não tenha domínio sobre vós, porque morrestes. Acabou-se. Então a lei não pode mais acusar você, que você se livrou dela, não é? Você morreu para ela. Então o pecado não tem domínio mais sobre você. E a graça veio e resolveu o seu problema. A graça que veio através de Jesus, né? Resolveu o seu dilema. Página 25. A luta mortal do ego. Irmãos, vamos ler todo esse verso aqui para que a gente entenda. À medida que vamos lendo, a gente vai entendendo. Do 7 ao 25. Vamos ler. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por que ele encontrou a lei? Porque a lei encontrou ele, rapaz, estás com pecado, hein? A lei encontrou você, estás com pecado, hein? A lei vai sempre dizer isso a você. Ela vai sempre indicar aquilo para que ela pelo qual ela existe. Pode, quero fazer o bem, eu não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. Aí você vai entender porque o ego tem que ser rasgado. Enquanto ele não for rasgado, irmão, você vai ter problema com ele. Estão entendendo, não é? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por quê? Porque a lei diz que aquilo que eu fiz de errado. Mas veja, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo explicou bem
explicadinho o que é lei e o que é graça, e como o pecado tem atitudes na minha vida. Agora vamos ver, irmãos, algumas coisas que não foram esclarecidas. Vamos ver agora com o material, ok? Nos versos 7 ao 25, 12 vezes aparece o pequeno pronome eu. E a soma e a conclusão de tudo isso, de todo esse esforço, vem a ser isto: derrota e colapso. A vida do eu é uma vida de derrota. Verso 7, está aí bem claro. A lei torna pecaminoso o pecador, porque ela não faz outra coisa. Pecaste, cometeste esse pecado, cometeste aquele pecado. Condena a natureza carnal, verso 14. O fato de se pôr de lado a lei não parece levar-nos a crer que ela seja imperfeita. Não. A lei prova que eu sou imperfeito e pecador. Esta é a função da lei: fazer-nos ver e reconhecer que o pecado é pecado e que ela não pode remediá-la com boas obras. Assim, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Qual é a única saída? Não haverá um modo de nos libertar da desventura de uma tal luta? Sim, há. Como? Deus já providenciou a saída pelo pacto da cruz. Então a única maneira é você não esquecer a cruz, irmão. Procura saber onde é que ela anda, a cruz. Tenho que fazer uma promessa, né? Um tempo aí atrás, como a cruz era pesada, ele pôs a rodinha atrás. Aí, assim, facilita, né? A caminhada. Então a gente tem que saber onde é que está a cruz, aonde ela ficou, aonde nós a deixamos. Porque se está alguma coisa errada em nossa vida, irmão, já que temos a consciência da nossa justificação, veja bem você falando isso para uma pessoa, e você às vezes está com esse problema ainda de justificação. Está lá no lugar santo e o problema de justificação. Então você tem que entender capítulo 7 de Romanos. Amém? Então não tem jeito. A lei, com ela você não tem negócio nenhum, porque ela vai te acusar, ela vai te condenar, ela quer que você faça as coisas que você não quer fazer, né? Mas lembre-se, você tem a graça. E porque tem a graça, você tem a cruz. Pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Acabou-se. Você com a cruz, você renuncia. Você renuncia, amém? Você renuncia. Você descarta a voz do pecado. Você descarta a voz do pecado. Você rejeita a voz do pecado. Você renuncia. Você vai renunciar. Não, isso não vou fazer. Isso não vou fazer. Não, isso não vou fazer. Isso está errado, não vou fazer. Então isso é uma renúncia diária. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Renuncie diariamente, cada momento da sua vida. É uma vida de renúncia. Veja o que é pecado e diga sempre não ao pecado. Sempre não ao pecado. Letra C. A vitória da vida, né? Porque eu coloco os dois lugares, porque nós estamos aí dentro do mesmo ambiente, só separado por um véu, né? Do outro lado está a glória, que é a árvore, só separada por um véu. Do outro lado está o Senhor, né? E se a gente vai entender no ciclo superior, irmão, se não morrermos todo dia, se não pegarmos a cruz, que é um símbolo de morte diária, não é? Ou não é? Entendeu, né? Entendeu, né? É um símbolo de morte diária. Você pega a cruz, né? Você pega a cruz, ela não foi destruída, você pega ela todo dia. É como se você morresse, como se eu morresse todo dia. Essa é a única maneira de vermos a Deus. Essa é a única maneira. Porque Deus não é visto pelos vivos.
Deus só é visto pelos mortos. Quem entende isso? Levante a mão. Todos entendem? Os vivos não vê Deus os mortos, né? Aí você tem o exemplo da vida de Moisés. Moisés disse: Senhor, mostre-me a tua glória e basta. Vamos estudar isso na sua intimidade, no próximo ciclo. Moisés disse: mostra a sua glória e me basta. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mas Deus disse: Moisés, homem nenhum me verá e viverá. Não pode me ver e seguir vivendo. Aí nós entendemos que Moisés ainda não tinha, vamos dizer assim, o poder do sangue de Cristo na vida dele. Não tinha, então ele não podia, não tinha jeito. Mas irmãos, eu digo o seguinte: tudo aquilo que você deseja, Deus quer saciar. Paulo diz que se você pedir uma coisa para Deus e não existir, Ele faz para você. Amém? Isso é Deus, né? Não existe, aí Deus faz para você, porque Deus é criador, é aquele que cria todas as coisas. Mas Deus disse: olha, mas eu vou dar um jeito. Aí dá até a ideia que Deus parece ser brasileiro, né? Eu vou dar um jeito, viu? Eu vou te cobrir com a minha mão, e quando eu passar, você me verá pela brecha da frente, fica olhando, que você vai me ver. Quando eu tirar a mão sobre você, você vai me ver pelas costas. Então Moisés viu o Senhor pelas, mas não saciou. Ele queria ver o que? Ele disse: a sua face. Ele disse: não vai dar. Mas realmente, como Tom disse, se passaram 1500 anos, Deus nunca esqueceu do pedido de Moisés, lá no monte da transfiguração. Ele disse: Moisés, vai lá e você vai me ver, né? Então, agora Moisés só viu porque morreu. Se tivesse vivo, não tinha visto. É verdade, irmão? Então, se não morrermos, não vamos ver. Olha bem, estamos aqui, estamos aqui no lugar santo. A arca está aqui, no outro lado. É como fosse isso aqui, ela está do outro lado, né? Não vê, ela está do outro lado. Mas tem que rasgar isso aqui, O caminho tem que ser aberto. O meu ego tem que ser rasgado. Eu tenho que morrer para tudo que pertence a mim, para todos os meus desejos, meus anseios, tudo. Lembra o que disse Cristo? Pai, se possível, passa de mim esta copa, passa a cruz de mim, mas faça a sua vontade. Cristo estava rasgando o ego, não estava rasgando o ego, permitindo que Deus o rasgasse? Faça a sua vontade e não a minha. Então, se morremos, aí podemos vê-lo. Mas vivo, irmão, tem muita gente que quer ver o Senhor vivo, aí não tem condição. É só olhar a vida de Moisés. Ele conseguiu ver o Senhor, mas quando morreu. Isso é uma experiência, um quadro explicativo. Eu digo que está em Lucas 9. A vitória da vida, eu estou só repetindo, em união com Cristo, vem do capítulo 8, verso 1 ao verso 39. Ele realmente leva todo o capítulo 8. Nenhuma objeção nós encontramos aqui, nenhuma derrota. Santificação e separação que encontramos aqui. O significado primitivo de sacrificar é separar. Separar para Deus, separado de um uso impuro para um uso de Deus. Para um uso impuro, para o uso de... Olha bem, o que estamos fazendo? Estamos caminhando para a santidade da santidade. Estamos caminhando para uma vida em glória, para uma vida de glorificação. Como nos ensinaram, irmão, isso jamais seria possível em nossas vidas. Vivemos tão presos ao pecado que parece que não há como viver uma vida santa diante de Deus. Não há como viver, né? Sempre está presente a possibilidade de pecar. Sempre está presente a possibilidade de resbalar, né? De pecar sempre, mas diante de Deus não, espiritualmente não.
Deus quer que você ande de perfeição a perfeição, de pureza a pureza, de santidade a santidade. Então o que ele diz? Sede santo como eu sou santo. É uma vontade minha, sede. Você tem que desejar querer ser. Você tem que desejar. Então quando você desejar, você vai buscar. E quando você for buscar, Deus vai saciar. Não vivendo uma vida em pecado. Não esqueça Romanos 7. Não vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida em santidade. No sentido secundário, santificar quer dizer tomar puro ou santo, limpar ou purificar. Implica separação do pecado e união com Deus, um estado de separação e santidade. O segredo da santificação é termos a presença do Espírito Santo, a sua pessoa e o seu poder. O Espírito Santo em nós vive e alcança a vitória, ou seja, a permanência constante de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, nós temos que esquecer de uma vez a religiosidade. A religiosidade, ela tem um padrão mentiroso. Só tem um padrão verdadeiro, a santidade, porque o padrão da santidade é um padrão de Deus. Mas a religiosidade não, ela traz um padrão falso para mim. Por quê? Porque não é um padrão divino, é um padrão humano, são preceitos humanos que Paulo disse aos Colossenses que com o uso é destruído, se acaba, passa de moda. Um exemplo, a gente sempre tem falado aqui, antigamente, se a pessoa escutasse rádio, era disciplinado. Aí depois não era mais. Aí veio a televisão. Aí dizia que tinha televisão era disciplinado. E a antena era o chifre do anticristo. Você lembra disso? Era o chifre do... Então quando entrava essas caras, tudo com a antena, dizia, rapaz, olha os chifres do anticristo. Diziam assim, não é? Que passaram-se o tempo, e hoje a televisão está em toda casa, ninguém mais é disciplinado, né? Mas eu ainda conheço muita gente, irmãos, ainda, né? Conheço pessoas que estão no mundo hoje, isso aqui era presbítero, porque ele tinha televisão. E foi disso, se você, ou a televisão ou a carteira de presbítero. Aí colocou em cima do púlpito a carteira de presbítero e ficou com a televisão. Depois, a televisão não era mais pecado. É o que Paulo diz aos Colossenses. São leis humanas, preceitos humanos que com o tempo se desvai, se destrói. Os preceitos de Deus, irmãos, são eternos. O que é pecado no ano 1 antes de Cristo é pecado 6.000 anos antes de Cristo. Amém? O que é pecado no céu é pecado na terra. O que é pecado na terra é pecado no céu. Ok? Diante de Deus não. O que é pecado e sempre é pecado. Então esse problema de querer trazer preceitos humanos foi que destruiu muitas vidas cristãs. O homem querendo impor padrão para a santificação. É ou não é padrão para a santificação? O padrão para a santificação está aqui. Começa a ler Romanos, né? E nós estamos, além de ler, estamos estudando Romanos, né, intimamente. Se você não entender agora, irmão, o que é salvação, você não entende mais nunca. Nunca mais você entende. Se você não entender agora o que é salvação. Então, o que Paulo começa, Romanos 8, dizendo assim, ó, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E tem um acréscimo em algumas versões, os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que versão vocês têm que tem essa versão? Alguém tem essa versão? Que não vive segundo a carne, segundo o Espírito, do Joaquim? Agora, pois, uns
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e tem alguma Bíblia que traz um acréscimo. Tá aí, várias Bíblias trazem isso aí, né? Porque na verdade é para que se entenda bem mesmo o que Paulo quer dizer. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque uma pessoa que está em Cristo, irmão, ele não vive segundo a carne, irmão. Uma pessoa que está em Cristo, ele vive segundo o Espírito. Ele é uma pessoa guiada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. Ele não vive mais segundo a carne, porque a carne já morreu. Aí por isso, como é uma vez morto para o pecado, como é que viveremos ainda para ele? Morreu. Diga, morreu. De novo. Morreu. De novo. Morreu. Faça uma figura assim, compre um caixão de defunto. Irmão, tem que ter medo de defunto, tem medo dos vivos, dos mortos, já era. Eu fui lá no cemitério agora, ontem, a gente tem 5 jazidos, 10 jazidos no cemitério. Parece que quando compraram esses jazidos, irmão, a ideia do pastor da época era que ia morrer crente em banda de lata. Entendeu? E precisava de 10 jazidos. Aí eu, quando ficar por baixo, mandei fazer mais 5 jazidos. Um apartamento, agora tem terceiro andar. Mandei fazer 5 jazidos. Por quê? Precisamos aí de enterrar uma pessoa, e disseram para nós que não tinha mais jazidos. Porque a gente serve também a pessoas que não são crentes, que não tem onde morrer, né? A gente cede um lugar lá. E aí não tinha mais, disseram que não tinha mais. Eu disse, cara, rapaz, veja lá, o brother foi ver lá, papai. Eu disse, então é o seguinte, vamos fazer mais 5 jazidos em cima. Aí fizemos 5 jazidos. Aí descobrimos lá com o coordenador que tinha 6 jazidos que podiam ser esvaziados. Eu fui ontem para ver, né, esse projeto de esvaziamento. Tinha jazido, mas tinha 3, 4 pessoas dentro, umas ensacadas, né, só a cabeça de futebol. Aí eu ri tanto, irmão, lá, porque tem um cara lá que está fazendo lá, um palhaço total. Mas uma coisa que eu prestei atenção: o que é o ser humano? O que é o ser humano? Aí o rapaz puxando os ossos, a cabeça, aí viu uma cabeça, ele é muito engraçado, olhou assim e disse, eu olhei uns dentes, uma coisa mais linda, os dentes que estavam assim. Aí o rapaz disse assim, eu disse, que dente, rapaz, isso aqui comeu muita rapadura e coco. Eu ri tanto, cada coisa ele tinha, porque tem pessoas que a gente convidou para fazer esse jazido e não queria ir. Onde é? No cemitério, Cruz Credo, não queria ir. Aí o Luiz parece, o Luiz disse, não, eu vou, rapaz, você conversa, eu tenho medo dos vivos, dos mortos não. Ele foi lá, irmão, fez 5 jazidos em cima, limpou 6 jazidos, então lá tem 11. Quem quiser morrer, pode morrer, que tem jazido lá. Tem 11 jazidos, 6 velhos. Eu vou mandar ajeitar, porque eu acho que a igreja é o único órgão que tem tantos jazidos no cemitério assim, 15. Até o rapaz disse, rapaz, parece que vai ter uma guerra e vai morrer um monte de gente, né? Tá lá, porque a gente quer servir também, irmão, a comunidade, né? Porque tem pessoas que na hora da morte não tem onde ser colocado. Não tem, e a gente quer ceder como já temos cedido já, né, local ali, né? Então, aquele momento que eu fiquei ali, umas 2 horas vendo ele, o pai, gente aquilo ali, eu comecei a meditar, irmão, o que é o ser humano? Acabou-se ali, a cabeça, né, uns ossos velhos. Tinha uma pessoa lá que, quando morreu, colocaram uma meia que vinha até aqui. Aí o senhor lá disse, rapaz, o senhor quer ver os ossinhos, né?
Carpa. Rapaz, não quero ver nada. Aí ele jogou assim. Ele pegou assim a meia, jogou assim os ossinhos, carreiro cheio de ossinhos do pé. Rapaz, e tem gente que quer ser alguma coisa, rapaz. Irmão, não fale dos carecas não. Todo mundo vai ficar careca com o momento. E eu olhava e observava e conversava com eles, e chamava-os a uma reflexão. E olha, isso aqui fala de humildade. Não adianta querermos ser arrogante, orgulhoso, que o fim é esse aqui. É um saco velho lá, irmão, cheio, porque não tinha onde colocar. Agora não, a gente fez uma vala de tijolo, 2 valas de tijolo grande que pega toda a frente, né, dos jazidos, e funda com mais de 1 metro de profundidade para colocar os restos mortais, né? A gente colocou tudo ali. E tinha jazido lá que tinha 3 sacos cheios de pessoas dentro, né? Só os ossos, a gente colocou ali dentro, né? Do jazido, daquela fossa que a gente abriu e mandou fazer. É mais ou menos, né? Isso aqui são, né, 5 embaixo, né? 5 no segundo andar e terceiro andar. Os que vão colocar no terceiro andar vão ficar mais perto né? Pois é, irmão. A reflexão. Por que isso daí? Para dar uma ideia que morte é isso mesmo. Morte é isso. E às vezes a gente conversa com certas pessoas, e às vezes você vê pessoas com medo, né? Às vezes toca da pessoa, tem medo do morto, como diz o Luizinho, rapaz, o Cláudio buscou uma pessoa para fazer aquele trabalho, e muitos não quiseram ir, porque era dentro do cemitério, não é? Eles que nada, rapaz, aqui já acabou-se, né? Os maus são os vivos e tal, e que eu disse, olha, veja que coisa impressionante. Eu acho que uma pessoa de bom senso, analisando o momento daqueles ali, irmãos, uma pessoa com conhecimento de Deus, entenderia muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que cada crente deveria ter uma experiência dessa. Irmão, a gente vai abrir lá um jazido, vamos toda a igreja lá, vamos ver como é que abre o jazido, tira a cabecinha do irmão, da irmã, os ossinhos, tá aqui. Aqui era um irmão, aqui é o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, tá aqui. Não vale nada, tudo aqui, a cabeça, tudo aqui, tudo, não é? Dentro de um lugar sujo, cheio de baratas, não é? Tem até uma aranha, assim, como é que chama, essas grandes? Uma caranguejeira, não sei como é que entrou ali, tudo vedado aquilo ali. Quer dizer, para que, irmão, não adianta se orgulhar. Para que se orgulhar? Para que se orgulhar? Para que ser arrogante? Para quê? Além de sermos crentes, e se não fôssemos, eu diria, para que arrogância? Para que o orgulho? Todos vão para o mesmo lugar e terminam da mesma forma. Para quê? Né? E do outro lado tem o exemplo que Paulo nos fala, mesmo sendo físico, mas espiritualize essa morte. Morto da Silva, ele ali já não tem mais nada. Ali é além, eu diria, é além da morte, porque já passou pela primeira fase, né? Já foi tudo desfeito, só está os ossos do indivíduo, né? E ele dizia assim, esse aqui pipocou não sei quando, esse rapaz. Então vamos voltar aqui, irmãos, mais um pouquinho, estamos para concluir. No sentido secundário, santificar quer dizer tornar puro ou santo. E se não morrer, não há santificação. Não há santificação sem morte. Só que é uma morte, é diferente disso que eu estou falando. Leva alguém com caixão para o cemitério. Mas é uma morte, é como se fosse. Como aquela pessoa já não tem mais, nada tem mais domínio sobre ela. Nada tem mais poder sobre ela.
Assim o pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Não pode mais. Eu morri para a lei. Eu morri. Acabou-se. Eu sei que o pecado está nos meus membros, mas essa lei não tem mais poder sobre o meu corpo físico, não tem mais poder sobre o meu corpo espiritual, não tem mais poder, porque eu morri. Acabou-se. Não tem mais domínio nenhum. Agora é a lei da graça que domina a minha vida. Glória a Deus. O segredo, lá perto do C, parte 1, em cima, 2 linhas. O segredo de santificação é termos a presença do Espírito Santo, a sua pessoa e o seu poder. O Espírito Santo em nós vive e alcança a vitória. A vida em Cristo. Aí vamos ler um quadro. A vida em Cristo, né? Agora, pois, não com relação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem uma vida em Cristo, não há mais condenação. Por que não é? É uma vida de seguir Jesus. A cruz está sobre você e você está seguindo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O domínio da morte que estava sobre você, quando a graça foi revelada, ela te libertou, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, através do Espírito de Cristo, Deus condenou o pecado na carne. Então o pecado está na carne, mas Deus condenou. Amém, irmão? Por isso que a carne tem que passar por um processo. Essa carne aí, viu? Essa carne ela não vai herdar o céu. Essa aqui não. Aperta nela aí. Essa carne aí. Essa carnezinha aí, a gente banha, perfuma, veste, ela não vai herdar o céu. Ela vai ter que passar por uma transformação. Amém? Por uma transformação. Por quê? Por causa da vida do pecado nela. Mesmo que o pecado Deus quer, Deus santificou, quer que a gente mantenha o pecado inativo, mas ele está nela. Deus condenou a lei do pecado que está na carne. Deus condenou. Então você tem que manter a carne inativa. E aí, irmão, abre um espaço, um leque para tantas coisas, para se falar tantas coisas, né? Que você pode deixar o Espírito Santo usar você nas células, nas reuniões familiares, e você levar essa palavra quando o pecado não tem mais domínio sobre a pessoa, mesmo ele existindo no corpo. Por quê? Porque uma lei maior o condenou. 1 e 2, né? E fez de forma completa. Então nenhuma condenação, né? O verso 1, esse portanto inclui um duplo raciocínio que acumula tudo quanto foi dito antes. A condenação que estava sobre nós torna-se nenhuma condenação judicialmente por Cristo Jesus, mas agora torna-se nenhuma condenação experimentalmente em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A carne está aí, mas existe uma lei nela que aprisionou em nós, está presa, não tem ativa, não está mais ativa, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que tem algumas versões que explica melhor, né? Isso não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos, fala sobre a vitória, a nossa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então ele explica:
como é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E não tem em outro lugar, irmão, que explique dessa forma. Só Paulo explica através da carta aos Romanos. Não tem outra forma que esclareça tão bem essa parte de morrer para o pecado não tem mais domínio. A lei do pecado, quando Cristo veio, exerce um poder tremendo sobre nós. E agora o pecado que, mesmo vivendo em nosso corpo, ele não tem mais atitude para nos levar ao pecado, desde que a cruz esteja presente. Pensa bem, quando Jesus estava pendurado na cruz, irmão, o que era que ele podia fazer pendurado na cruz? O que era que ele podia fazer? Podia. Mas o que era que ele podia fazer? Hein? Ele podia amar, interceder. Pai, perdoa o que não sabe o que faz. Perdoar ao ladrão que metia lenha nele, verbalmente. Salvou. Se eu entro em Cristo, salva a ti e a nós também. De repente alguém analisa e vê que ele era justo. Disse: Senhor, o idolou para o Deus, disse: tu nem temes a Deus estando na mesma situação. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Você pode, na cruz você anuncia as boas novas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas na cruz, irmão, você não tem possibilidade de pecar. Amém? Você não tem possibilidade de pecar. Você tem outras possibilidades, mas de pecar não. Se você encontrar a sua cruz e seguir pôr a sua cruz sobre os seus ombros espiritualmente e seguir Jesus, é isso que Ele quer. Espera de mim e espera de você. Amém? Feche os seus olhos por um momento, em nome de Jesus. Vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus. A vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade dele? Isso não tem nada que supere. A vontade dele, qual é? Então, essa é a vontade que agrada a ele. Jesus, quando veio aqui na terra, só falava no céu. Sim ou não? Falava no céu. Mas estava na terra, sendo humilhado pelos homens, e daqui a pouco iria levar o pecado da humanidade, mas só falava no céu. Mas disse: Pai, faça-se a tua vontade. Pai, a minha vontade é que tu troques esse cálice, que eu não precise beber. Não é vontade, irmão? É o véu, está lá o véu, mas ele foi rasgado. Pai, faça a sua vontade. Sua vontade. 3 vezes mostrou a sua vontade, o seu eu, querendo se livrar da cruz. Mas 3 vezes: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando a gente entender isso, amados, quando a gente entender isso é contagiante. Amém? É contagiante. Então você está feliz ali, né? Calor, você está feliz ali. 33, está feliz. 50, você está feliz também. Cansado, mas feliz. Feliz ali, amém? Feliz, porque você sabe que a sua vontade não é sua. Você a tem, mas ela não pertence a você. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos queridos, está aqui essas expressões gloriosas do apóstolo Paulo, nos ensinando o que é não ter vontade. Lembra que Paulo queria ir para tanto lugar e não foi? Tanto lugar e não foi. Uma vez queria ir para a Ásia, Deus desviou. Outra vez quis ir para a Espanha, ninguém sabe se ele foi, porque ele não tinha vontade. Apóstolo Paulo. É tão lindo, irmão, quando a nossa vontade já não existe mais, né? Por mais que você goste, Senhor, mas Senhor, é a tua vontade? Feche os seus olhos, incline um pouquinho a sua cabeça, por favor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.